A paz do Senhor para você que nos acompanha a partir deste momento através do canal oficial da nossa IEADALP. Em especial você, aluno da EBD, da faixa etária juvenil. Estamos desta feita de posse de mais uma lição maravilhosa para a nossa vida. A lição que tem por título Despertamento Espirituais Norte-Americanos. Despertamentos espirituais norte-americanos. A lição do trimestre fala sobre avivamento para a juventude. Já estudamos a lição de número 1, o que é avivamento, a lição de número 2, avivamento nas escrituras sagradas, a lição de número 3, raízes do avivamento na história da igreja, e lição de número 4, despertamentos espirituais na Inglaterra. E hoje estamos de posse da lição de número 5, despertamentos espirituais norte-americanos. A lição tem alguns objetivos. O primeiro, conhecer as características do primeiro grande avivamento nos Estados Unidos da América. Segundo, apontar as características do segundo grande avivamento nos Estados Unidos da América. E terceiro, destacar o impacto do avivamento nos Estados Unidos das Américas. Então, temos essa lição tão maravilhosa para a nossa vida. Temos como texto base, você pode pegar a sua Bíblia aí e ler, acompanhar conosco. Como texto base desta lição, Salmos 42 e o verso 1, que diz o seguinte, a palavra de Deus: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Este é o texto base desta lição. E temos aí este salmo maravilhoso que fala, de sede por água, tendo como figura de linguagem aí o cervo, que é um animal típico daquelas regiões ali de Israel, principalmente na época, do Antigo Testamento. A lição que estamos de posse, ela fala sobre pelo menos 2 grandes despertamentos espirituais que aconteceram nos Estados Unidos da América nos séculos 18 e 19. E só para pontuarmos aqui e não deixarmos dúvida, despertamento é o mesmo que avivamento. Podemos assim ter como sinônimo esses 2 termos, no caso, no que tange o assunto desta lição. O comentarista da lição, ele vai colocar aqui na introdução da lição, que apesar da influência puritana, do seu ideal de pureza, de vida religiosa e social, o início da colonização americana não foi tão favorável para a igreja. Falando de puritanos, tivemos na lição 3, explicando sobre este movimento. O movimento dos puritanos, que começou lá na Inglaterra. Os desafios econômicos e sociais levaram muitos crentes de tradição puritana à frieza espiritual e consequente flexibilidade dos valores puritanos. Mas Deus tinha planos para essa nação. Por ação do Espírito Santo, o avivamento chegou aos Estados Unidos, por intermédio de homens valorosos como Francis Asbury e Charles Finney. E vamos falar até um pouco sobre esses 2 homens de Deus que foram canais de Deus para promover esse despertamento ali nos Estados Unidos. Temos também como um exemplo, como uma simbologia, uma fogueira. Para que uma fogueira ela venha a incendiar, a pegar fogo completamente, geralmente começa com alguns gravetos que são colocados ali em chamas. E esses gravetos acabam incendiando toda a lenha de uma fogueira. Então, esse é um exemplo típico de um avivamento ou despertamento espiritual em uma nação. Geralmente, o Espírito Santo de Deus usa um homem de Deus e, através deste homem, desta mulher, começa a se multiplicar. E o fogo do Espírito Santo começa a se espalhar por uma nação, por um povo. E então, o Espírito Santo de Deus promove
mudança em meio a uma nação. E foi o que ocorreu nos Estados Unidos da América, mais precisamente nos séculos XVIII e XIX. Adentrando na lição, o primeiro tópico desta lição traz o seguinte: o primeiro grande despertamento. E temos no primeiro subtópico desse primeiro tópico: e estes sinais seguirão aos que crerem. A parte A do versículo de Marcos, capítulo 16, e o versículo 17. Ao olhar para a história dos avivamentos, são abundantes os relatos de sinais maravilhosos que marcaram a vida dos que creram. O comentarista coloca esta mensagem aqui neste primeiro tópico. E observamos que um pré-requisito indispensável para um avivamento, para um despertamento, é crer, é acreditar. Foi assim o que aconteceu. Temos aqui na pregação de Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Você pode acompanhar em casa, abrindo a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Então, leamos Atos 3 e 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependimento. Para se arrepender é preciso acreditar em Jesus, é preciso acreditar no Evangelho. Ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, os versículos 30 e o 31, na passagem em que o carcereiro, quando ele viu, após aquele terremoto, uma passagem da Bíblia muito conhecida, e ele viu os presos se soltando, as cadeias, né, se abrindo, e vamos ler Atos 16, 30 e o 31. Diz o seguinte a palavra de Deus: e tirando-os para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Ou seja, o carcereiro, ele acordando, né, e vendo as portas da prisão aberta, tirou a espada e quis se matar. Mas Paulo chamou com grande voz, dizendo: não faças tal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E foi então, quando o carcereiro disse, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então, um dos pré-requisitos para que haja um despertamento, um avivamento, é crer, é acreditar. Jesus Cristo, no seu ministério aqui na terra, sempre em que ele realizava um milagre, ele estava falando esta frase: se creres, verás a glória de Deus. Se tiveres fé. Então, Jesus sempre mencionava a questão do crer, do acreditar, de ter fé. Continuando, ainda no primeiro tópico da lição, o comentarista ele coloca, no segundo subtópico do primeiro tópico, os primeiros sinais dos avivamentos norte-americanos. Desde muito cedo, alguns colonos norte-americanos insistiam na importância de uma experiência pessoal com Deus para a vida. E ainda no início do século XVIII, né, apareceram as primeiras manifestações, como, por exemplo, na cidade de Massachusetts, as primeiras manifestações do grande avivamento. E o pastor desta cidade pregava sermões que destacavam a necessidade de uma experiência de convicção de pecado e do perdão da parte de Deus.
ou seja, arrependimento. Lemos aqui anteriormente um versículo lá em Atos dos Apóstolos, que falava sobre arrependimento, que é necessário que o homem creia e se arrependa. E assim, o Espírito Santo de Deus começará a fazer morada e transformar a vida do ser humano. No segundo tópico da lição, a lição vai falar sobre o segundo grande despertamento, que teve início no fim do século XVIII, e começou um grande despertamento espiritual naquela nação, confirmando que o Senhor Jesus disse: e estes sinais seguirão aos que crerem. As pessoas passaram a ter mais seriedade com a vida cristã, reformando seus costumes para se ajustarem melhor às exigências do Evangelho. E, infelizmente, vemos hoje em dia muitas pessoas tentando modificar o Evangelho, tentando encontrar alguma brecha, tentando se moldar ao mundo. Mas a palavra de Deus, ela fala em Romanos capítulo 12, versículo 2. Convido você mais uma vez a abrir a sua Bíblia. Romanos capítulo 12, versículo 2. E a palavra de Deus diz o seguinte: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, que possamos a cada dia entender a palavra de Deus, dar crédito à palavra de Deus, e que possamos deixar o Espírito Santo nos moldar, que possamos deixar o Espírito Santo habitar em nós, e que cada um de nós, você jovem, você adolescente, possa ser um graveto em chama, que possa incendiar uma fogueira, que o Espírito Santo de Deus possa usar a sua vida e que possa tocar a vida de outras pessoas e provocar um despertamento e provocar um avivamento, e que possamos, através desses avivamentos, desse despertamento, como a lição fala aqui no último tópico, ela promove também impactos positivos sobre a vida da igreja e sobre a vida da sociedade. Temos como exemplo, no caso lá desses dois despertamentos norte-americanos, que os avivamentos norte-americanos trouxeram várias consequências para a igreja, pois foram fundadas várias sociedades, pois com o propósito de difundir a mensagem do Evangelho pelo mundo, como também impactos sociais no campo político. Pela primeira vez, houve um movimento que se estendeu às 13 colônias. Na época, lá nos Estados Unidos da América, eram 13 colônias, colonos principalmente vindo da Inglaterra, que estavam ali, e eles promoveram, através de avivalistas, homens usados por Deus, usados pelo Espírito Santo de Deus, e que começaram a promover este avivamento naquela nação, que trouxe benefícios, que trouxe impactos positivos para a igreja e para a sociedade. Então, que possamos ser canal de Deus, bênção de Deus, que possamos ser sal da terra e luz do mundo, e exemplo para esta nação, que infelizmente estamos vivendo tempos difíceis, mas somos sal da terra e luz do mundo, e precisamos sempre ser uma tocha acesa através do Espírito Santo de Deus. Amém.